Olá, eu sou Paula Oliveira, síndica, consultora e advogada em Belo Horizonte, Minas Gerais, e hoje nós vamos falar sobre assembleias em condomínios. A assembleia é o momento mais importante, tanto para o síndico quanto para o condomínio. É ali que decidimos o melhor para aquela comunidade condominial. E quando ela é bem organizada de acordo com a legislação, além de aumentar a participação dos moradores, ela facilita a gestão do síndico. Recentemente, nós tivemos a publicação de uma lei que prevê a realização das assembleias virtuais e permanentes. E para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje o advogado especialista em direito condominial, professor e autor do livro Gestão Condominial Eficiente, Fábio Barleta. Seja bem-vindo ao Condomínios, Fábio. Obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite, Paula. É um prazer imenso. Então, assembleias, né? Eu acho que é o temor de muitos síndicos, né? E é onde a gente tem a oportunidade de a gente demonstrar também todo o trabalho que a gente fez. Mas o que é realmente assembleia, Fábio? A assembleia, Paula, é aquele momento em que os condôminos vão se reunir para deliberar e votar os assuntos que são de interesse coletivo. Então, é a oportunidade em que os condôminos vão se manifestar, exercer seu direito de voz e voto e vão apresentar seus argumentos e contra-argumentos acerca de determinado item que consta da pauta da assembleia. Então, por isso, as assembleias são fundamentais, porque as decisões ali tomadas, elas vinculam a todos os condôminos, inclusive aqueles que não participaram. E a participação maciça, ela evita que uma minoria ativa tenha uma vontade que se sobreponha à de uma maioria omissa. Por isso é tão importante as assembleias e a participação e a conscientização dos moradores nesse sentido. E para o síndico, qual que é o primeiro passo para ele fazer a convocação de uma assembleia? O que ele deve se atentar? O síndico ele tem que entender que o sucesso ou fracasso de uma assembleia ele começa muito antes da data de sua realização. E tudo se inicia pela elaboração do edital. Então, o edital bem montado, com todos os elementos que a lei exige, com uma pauta clara, concisa e objetiva, divulgando esse edital para os moradores com uma certa antecedência para que eles possam se programar, isso tudo auxilia para que ele tenha sucesso futuramente na realização dessa assembleia. Então, tudo começa com um edital bem elaborado, bem produzido. E aí a gente tem que estar atento à questão, né, que muitas pessoas confundem da assembleia ordinária e extraordinária. Tem muitos que falam em assembleia de implantação. Como que ele vai saber exatamente quais os itens que deve constar na assembleia ordinária e na extraordinária e essa assembleia de implantação que também é tão falada no início do condomínio, né? A assembleia de instalação, de implantação, é aquela primeira assembleia do condomínio. Mas no dia a dia do síndico, quais que efetivamente nos são importantes? A assembleia ordinária e a extraordinária. E a diferença entre elas é trazida pela lei. A assembleia ordinária, ela tem uma periodicidade mínima, a lei fala que ela tem que ser anual, e ela já tem uma pauta mínima definida por lei. Então, na assembleia ordinária, nós vamos trabalhar prestação de contas, a contribuição dos condôminos, a previsão orçamentária e, eventualmente, eleger um novo síndico. Já as assembleias extraordinárias, elas não têm uma periodicidade mínima, elas podem ser realizadas tantas vezes quantas se fizerem necessário para discutir os mais variados temas. Então, tem um tema que é de interesse coletivo, o síndico pode convocar uma assembleia extraordinária. Fábio, existe uma confusão que o pessoal faz, porque a lei também não deixa isso claro, né? A assembleia de instalação ou de implantação, ela é uma extraordinária ou ordinária? A assembleia de instalação, via de regra, ela tem uma pauta que se assemelha à das assembleias ordinárias. Então a gente pode até entendê-la como uma assembleia ordinária. Ótimo. E a questão, né, fizemos a convocação, preparamos todos os itens de pauta, estamos lá na assembleia.
quem pode ser o presidente e quem pode ser o secretário daquela Assembleia? Essas questões, via de regra, são tratadas pela convenção. Então, as assembleias, apesar da sua importância, foi um assunto pouco trabalhado pelo Código Civil. Então, essas regras elas devem ser trabalhadas, minudenciadas no regramento interno do condomínio. Então, o presidente geralmente é um condômino, que é eleito ali no início da assembleia, e ele vai convocar um secretário para auxiliá-lo. Ele vai convidar um secretário também entre os presentes para assessorá-lo. E além do síndico, quem mais pode fazer a convocação da Assembleia? Vamos lá. Primeiro, é uma obrigação do síndico essa convocação. Caso ele se omita e negligencia esse seu dever, 1/4 dos condôminos podem convocá-la. E aqui tem um ponto interessante, porque nós sabemos que o condômino inadimplente ele não pode votar nas assembleias. Sim. Mas o entendimento majoritário é que o condômino inadimplente ele pode integrar esse quórum de 1/4 para convocar a assembleia. E recentemente a gente teve a promulgação da nova lei para as assembleias virtuais e permanentes, que já era uma realidade que já acontecia no condomínio, né, nos condomínios, principalmente depois com a pandemia do Covid-19. Quais as orientações, o que a gente deve estar atento a essa assembleia virtual, Fábio, para a gente, né, poder implantar, poder realizar essa assembleia e não ter, depois sofrer com uma anulação pelo judiciário? Então agora temos uma disposição expressa no Código Civil validando as assembleias virtuais. E o que altera basicamente? No edital, o síndico agora ele tem que se atentar, o edital ele vai ter que ser melhor elaborado, tem que constar a forma de acesso, a plataforma que será utilizada, a forma de validação dos votos. E é muito interessante a gente pensar, Paula, o seguinte: o que muda é o formato. Não muda, não se alteram as formalidades. Então, as mesmas formalidades que existiam para a assembleia presencial, elas permanecem na assembleia virtual. Então, todos os condôminos têm que ser convocados, o edital tem que ser enviado com a antecedência constante da convenção, vai ter o presidente, vai ter o secretário, vai ser elaborado ao final uma ata. Os assuntos deliberados são aqueles constantes da pauta. Nós não podemos fugir da pauta de convocação. Então, o que muda é o formato da Assembleia. Antes presencial, agora virtual. Mas todas as formalidades ainda devem ser observadas. E ela pode ser 100% online, né? Porque muitos condomínios estão conduzindo a Assembleia híbrida, né, que seria parte online e parte presencial, mas a lei foi clara nisso, né? Ela totalmente virtual. Pode ser totalmente virtual. E sobre as atas, Fábio, já estava previsto que não existe a exigência e a necessidade de registrar as atas das assembleias presenciais em cartório. Isso também permanece da mesma forma nas virtuais. A diferença é que, na verdade, as virtuais, a gente finalizou a assembleia, a ata tem que estar pronta, né? A regra permanece, que é a da facultatividade do registro, né? A gente não tem obrigatoriedade de registrar as atas. Uma outra, a gente registra, como a de eleição de síndico, porque a gente precisa para os trâmites burocráticos, trâmites bancários, para a regularização da conta do condomínio, do representante ali junto à instituição financeira. Mas essa regra permanece. Nas assembleias virtuais também não há a obrigatoriedade de registro. Mas, nas virtuais, assim como nas presenciais, o ideal era que a ata fosse finalizada assim que encerrada a assembleia e fosse lida para que os condôminos ali se manifestassem, se estavam de acordo, se foi aquilo mesmo que foi dito na assembleia. Porque a ata nada mais é do que uma fotografia da assembleia. Então, nas assembleias virtuais, também permanece essa indicação, essa orientação, que a ata seja ali concluída ao encerramento da assembleia. E uma outra dúvida comum é o que exatamente constar na ata. Você até colocou aí que a ata é um retrato da assembleia, mas às vezes a gente fica assim, não, a gente vai colocar todas as falas, todos os detalhes.
Eu vejo o mais importante são as deliberações, mas tem questões que são faladas que são importantes também. Qual a sua orientação para do que exatamente constar, né, na ata? A gente não precisa fazer da ata ipsis literis o que foi dito na Assembleia. Porque nós temos assembleias aí que duram 2, 3, 4 horas. Se a gente for fazer uma transcrição de tudo aquilo que foi dito, a ata ela vai ficar um livro, né? gigantesca, vai ser um livro. Então ali a gente tem que colocar os pontos fundamentais do que ocorreu naquela Assembleia. A pauta com as deliberações e o resultado das votações, isso é o principal, e que tem que ser redigido de uma forma bem clara, para não gerar dubiedade depois. E uma frase que a gente escuta muito, Fábio, eu posso obrigar o condômino a participar da Assembleia, que a gente escuta assim, não, mas você tem que obrigar ele a participar. Não pode. É um direito do condômino participar da Assembleia. Não é um dever do condômino participar da Assembleia, então ele não pode ser obrigado. O que o síndico pode fazer é um trabalho de conscientização da importância da participação desse condômino nas decisões coletivas. O Fábio, inclusive, essa questão da conscientização, estar atento a todos esses regramentos, a gente fala muito lá na mobilização pró-sindicatura, né? Do qual nós fazemos parte e que é a nível nacional, e como apoio e também os estudos, né, encontros semanais que a gente tem para melhorar e trazer mais ética para o mercado, né? E mostrar para o síndico a necessidade de se qualificar cada vez mais, de se preparar cada vez mais para o exercício da sindicatura, que é uma atividade difícil, é uma atividade penosa e que tem que ter um trabalho, uma base de sustentação para que ele possa aí lograr êxito. Fábio, participação de advogado na Assembleia para representar o condômino. Como que isso na prática funciona? Que é uma dúvida comum entre moradores e em vários condomínios. O condômino, se ele sentir a necessidade, se tem um tema mais penoso para ser debatido, que pode gerar alguma controvérsia, ele pode, sim, estar assessorado por um advogado. Agora, caso o advogado vá representá-lo, o condômino não está presente, apenas o advogado, aí ele tem que outorgar uma procuração para esse advogado representá-lo naquela Assembleia. Caso ele estando e o advogado também, a procuração é dispensável? Não há necessidade da procuração, e se alguém cobrar também, pode fazer uma procuração ali verbal e faz constar na ata que está conferindo poderes para o advogado também se manifestar em nome dele. Ótimo. A gente está caminhando aqui para o final, um assunto super importante, mas a gente tem que mencionar aqui que na nova lei também, né, Fábio, foi prevista a realização das assembleias permanentes. É um tema mais complexo, mas que veio também para tentar atingir quórums que antes não eram quase impossíveis, né, de serem conseguidos nas assembleias presenciais, né? Também era uma carência que a gente tinha, porque nós já falamos aqui bastante, a baixa participação dos condôminos. E existem deliberações que a lei ou a convenção, ela impõe um quórum mais elevado. E quanto mais relevante for essa matéria, maior é o quórum que a lei exige. E muitas vezes o condomínio não caminhava porque não tinha condôminos suficientes na Assembleia para deliberar. Então, essa nova lei agora, ela permitiu que as assembleias fiquem abertas por um período para que tente-se atingir esses quórums especiais. É um assunto ainda novo, tem muito material aí para ser discutido, mas sem dúvida alguma veio a somar e facilitar a vida nos condomínios. Fábio, muito obrigada. E me conte, no seu condomínio, como é feita a assembleia? Já aconteceu alguma assembleia virtual? Deixe nos comentários, aguardo vocês e até a próxima!